Então tá, bom dia. Hoje é dia 22 de outubro de 22, né? Essa aí é a segunda aula, né, de revisão da tarefa 2, né, da segunda área, né? Lembrando sempre que a aula é gravada para vocês, né? E disponibilizada na pasta do Moodle da disciplina, né? No canal do professor, ok? Eva, já que tu está aí ligada desde as 8, me ajuda aí, vamos lá. Vamos lá, começar pela primeira, que é uma questão bem mais fácil, que eu acho que a gente já fez na outra tarefa, né? Mas vamos lá, rapidinho. Na redução utilize a curva da oferta e da demanda para ilustrar de que forma cada um dos seguintes fatos afetaria o preço da quantidade de gasolina comprada e vendida. Então o que é para fazer? Né? Primeiro é para desenhar aquele gráfico, né? Sair de um equilíbrio inicial, né? Opa, eu vou ter que pegar um novo mouse, 1 minuto só. Tá. Meu mouse está com problema. Eu acho que aí na questão da redução do preço do álcool pode acontecer duas coisas diferentes, né? Uma é também reduzir o preço, uma é reduzir o preço da gasolina, que tem um pouco de álcool na gasolina, né? Então pode afetar Mas também o preço da gasolina. aqui Mas também pode haver uma debandada para o carro. Quem tem carro flex vai usar mais álcool e menos gasolina. não está errado o raciocínio. Não está errado. Só 1 minuto, só pegar o mouse. Sim. Ok, achei o mouse. Vamos lá. Achei o mouse. Então vamos lá. Então o que a gente está examinando aqui? É o mercado da gasolina, não é o mercado álcool. Tá? Só que o álcool, como todos nós sabemos, é um produto substituto da gasolina. Então a gente parte de um equilíbrio inicial aqui, tá? Partimos de um equilíbrio inicial. Vou desenhar uma curva aqui de oferta. Uma curva de demanda. Então partimos desse equilíbrio inicial aqui, tá? Aqui eu tenho uma curva de oferta. Chama de S. Desculpa. E uma curva de demanda. Tá? Curva de demanda aqui embaixo. Vou chamar de D, maiúsculo, porque é demanda agregada. E aí eu tenho o seguinte, saio desse ponto de interseção, que é o ponto inicial, né, o ponto de equilíbrio inicial, e acontece o quê? Acontece uma redução no preço do álcool. Uma redução no preço do álcool. Puxa, se há uma redução no preço do álcool, e eu sei que o álcool é um substituto da gasolina, quando as pessoas forem no posto de gasolina, elas vão olhar lá o preço do álcool e vão olhar o preço da gasolina. Bom, e aí? E aí, vamos fazer a comparação. Puxa, o preço do álcool está mais atrativo. Tá? Então, isso vai afetar o quê? Vai afetar um crescimento ou uma diminuição da demanda? Vai determinar um crescimento ou uma diminuição da demanda por gasolina? Redução.
lembrando sempre que eu estou examinando, repetindo, não custa repetir, que eu estou examinando o mercado de gasolina. Tá? Eu não estou vendo álcool aqui, estou vendo mercado de oferta e demanda de gasolina. Eu sei que depois disso vai afetar a oferta, mas num primeiro momento, de forma imediata, isso vai significar um deslocamento da curva de demanda para baixo. Eu vou ter uma nova curva de demanda e vou ter um novo equilíbrio de mercado, não mais aqui, ó, não mais nesse ponto aqui. Vou ter um novo equilíbrio de mercado agora em outro ponto, um ponto onde eu tenho uma quantidade transacionada de gasolina menor a um preço mais baixo. Dá para enxergar isso? Todo mundo enxerga? Todo mundo enxerga? Acho que enxergar agora ficou fácil, mas o meu ficou ao contrário, não sei por quê. Vou dar uma revisada. O que tu tem? Tu tem um novo equilíbrio de mercado, né? A um preço mais baixo. Ó, aqui tu tem um preço inicial, tá? Aí tu tem a chamada aquela condição ceteris paribus, então uma mudança aqui e uma quantidade transacionada de equilíbrio inicial. Aí tem uma redução do preço. De imediato, os consumidores vão perceber isso indo no posto de gasolina. Vai gerar, num primeiro momento, o quê? Uma redução da demanda por gasolina. Como é que eu represento graficamente essa redução? Por um deslocamento, aquela análise estática comparativa que eu falo em aula, né? Uma redução, um deslocamento da curva de demanda para baixo. Pronto, agora eu tenho um preço de equilíbrio mais baixo, uma quantidade transacionada de mercado também menor. Tudo bem? Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou à disposição. Eu não sei como é que eu fiz tal do gráfico que ficou o oposto ali, mas tudo bem, eu devo ter feito errado. Vou consertar. Bom, e agora? E agora a gente pode fazer. Mais alguém quer colocar alguma questão? Sim ou não? Pode responder pelo chat. Não pode escrever. Você não pode abrir o áudio. Não, tá certo. Para mim tá tranquilo, professor. Guilherme, essas questões a gente já viu no exercício 1, né? Sim. E agora melhora na tecnologia. Por isso que eu não vou fazer todos, eu vou fazer só esses primeiros aqui. Então, melhora na tecnologia, né? Então, novamente, eu parto numa situação de equilíbrio inicial, tá? Situação de equilíbrio inicial, tá aqui, ó. Né? Com uma curva de oferta e uma curva de demanda. Lembrando que esse exercício examina o mercado de oferta e demanda de gasolina, tá? E tu tem o quê? Tu tem uma melhora na tecnologia e na logística, né, de distribuição de gasolina. Então, por exemplo, tem uma melhora, por exemplo, no custo de produção, né? Uma queda, por exemplo, do custo de produção de extração de gasolina, de petróleo em águas profundas, né? Uma melhor técnica de refino, um custo mais baixo, né? Com gasto energético menor, né? Uma melhora na distribuição desse produto para as distribuidoras, ou seja, há uma melhora tecnológica que se reflete em redução do custo de produção. Se a gente for pensar em custo de produção, se a gente for pensar naquela função oferta que a gente viu lá no início dessa segunda área, isso vai significar um deslocamento da curva de oferta para fora. Ou seja, eu vou ter uma nova curva de oferta agora, uma maior oferta de produtos.
uma expansão da oferta, né? Então, a oferta vai se deslocar dessa inicial aqui, ó, dessa curva inicial, para a curva final. Por quê? Porque eu vou ter um crescimento, produtores menos eficientes ou mais ineficientes, tanto faz, depende, né? Uma questão de semântica aí, né? Produtores menos eficientes ou mais ineficientes, eu vou chamar isso aqui de S0. S0. Como aparece aqui. S0. E aqui eu vou chamar de S1, oferta 1. Então, produtores menos eficientes ou mais ineficientes vão poder entrar no mercado. Por quê? Porque com a melhora tecnológica, o custo de produção é mais baixo. Se, por exemplo, né, vamos imaginar o seguinte, o caso do Brasil, que nem é uma questão de eficiência ou ineficiência, né? É uma questão de custo mesmo de retirar o petróleo lá debaixo da bacia de Campos, lá, né, a 4, 5 mil metros de profundidade. Então, tu tem um custo de produção para tirar aquilo lá, né? Então, vamos supor que o custo seja $80 do barril, tá? E em função de novas tecnologias, em função do melhoramento da Petrobras, de um melhor processo da Petrobras, esse custo reduz para $70 o barril, tá? Lembrando que vai depender da profundidade, né? Se é uma profundidade menor, o custo, sei lá, é 60. Se é uma profundidade mais alta, o custo é 80. Só que a Petrobras ela não define o preço internacional do petróleo. O preço internacional do petróleo é definido pelo mercado. Então, se o preço estiver mais baixo, preço internacional de petróleo, o que vai acontecer? A Petrobras vai poder expandir a sua oferta, né? Perfurando petróleo, perfurando bacias, reservas em profundidades maiores. E isso vai significar o quê? Um aumento da oferta. Quando tu tem um aumento da oferta, claro que isso aí não é automático, como eu falo em aula, o mercado não é uma coisa automática de um dia para o outro. O mercado é uma coisa que muitas vezes exige um tempo de ajustamento. Mas tu sai dessa posição de equilíbrio inicial, ó, tá? Sai dessa posição aqui, que é o chamado equilíbrio inicial, e vai para o equilíbrio final, tá? Que é esse outro equilíbrio aqui, ó. Esse outro equilíbrio ocorre a um preço de equilíbrio mais baixo, né? É uma quantidade transacionada de gasolina produzida e demandada de gasolina maior. Ficou clara a explicação? Alguma pergunta, algum questionamento? Acho que foi porque eu fiz os dois no mesmo gráfico, por isso que ficou diferente o meu gráfico. Então, arruma que dá tempo, né? O de baixo aí está perfeito, mas só que eu coloquei o primeiro no segundo. Eu fiz um só para as duas questões, é isso. Tá tranquilo, Eva. Assim, ó. Franciele, bom dia, senhor. Senhor, a curva que está para baixo é de demanda sempre, né? A demanda tem uma relação inversa de preço e quantidade. A curva que está para cima é uma curva de oferta, uma relação direta entre preço e quantidade, Franciele. Tá, vamos continuando. Então, eu fiz a questão 1, tá? Eu não vou fazer a questão 2 porque é muito semelhante à questão 1. Eu só vou pedir que vocês tenham atenção na questão 2, o seguinte, ó. Que dia para entregar esse trabalho? O nosso tá para... Se eu não estou enganado, no Moodle aparece amanhã, professor. Eu vou alterar. Tá. E o da turma da quarta também. Eu vou dar mais uma semana, tá? Vou até dar o próximo domingo, tá? Então, vocês esperem os resultados das eleições estudando, fazendo os exercícios, ok? Tá, ok. Beleza. Tá, então, olha aqui, ó.
editar texto aqui. Essa 2 aqui que vocês têm que ver. Aqui o mercado não é de gasolina, não é de tecnologia. Aqui o mercado é de veículos. Ok? Sim. A partir daí tem uma melhora tecnológica. Melhora tecnológica significa o quê? Aumento de redução de custo de produção, provavelmente uma produção maior, né? Vai ser mais ou menos muito parecido a esse gráfico, esse segundo gráfico. E o aumento no preço da gasolina, quando tu tem mais, quando tem o aumento do preço da gasolina, a gasolina é um insumo básico aí para usar o carro, né? Tem um custo muito alto quando a gasolina tá cara. O que vai acontecer? Provavelmente as pessoas vão demandar menos carros, né? Há um aumento da compra de automóveis, de motos, há um aumento do uso do transporte coletivo, no caso atualmente do uso de Uber, do uso de, sei lá, de lotação, né? Até mesmo bicicleta na Europa, pessoal, isso é uma questão interessante, né? Durante ali a segunda crise do petróleo, que foi mais intensa, em 79, 80, né? A Europa começou a perceber que a gasolina era um produto escasso, né? O petróleo era um produto escasso, e que haveria necessidade de criar outros né, meios de transporte mais baratos. Aí, claro, houve a intensificação dos gastos, né, com transporte coletivo, né, expansão das redes de metrô em grandes cidades como Londres, Paris, Berlim, né, entre outras, né? Mas também uma particularidade, algumas cidades optaram muito fortemente pelo uso da bicicleta, né? Então, por exemplo, cidades planas como Amsterdã, na Holanda, né, já tinham uma cultura de bicicleta, né, intensificaram muito o uso da bicicleta, né? Hoje, na Holanda, por exemplo, em Amsterdã, né, o principal meio de transporte da cidade, claro, não é uma cidade tão grande, por exemplo, quanto Porto Alegre, muito menor que São Paulo, né? Mas o principal meio de transporte é a bicicleta, ok? Sim. Então, aumento no preço da gasolina vai redundar numa diminuição da demanda por veículo. Se assemelha muito ao gráfico inicial, aqui, esse primeiro gráfico que a gente fez. O Tudo meu bem? ficou invertido, a resposta ficou praticamente invertido, professor. A Exatamente, é 2. isso aí, Guilherme. Está correto, então. É invertido. Tá. É exatamente isso. Por outras razões, mas está invertido. Perfeito. Uhum. Aqui, né, utilize as coisas de oferta e demanda para ilustrar novamente, né, pessoal? Aqui o que eu não vou fazer de novo, mas, né, fazendo quase que eu faço todos, né? Aqui o mercado é um mercado de. Qual é o mercado que eu vou examinar aqui? De tênis, não é isso? Tênis. Uhum. Tênis. Tá? E aí pergunta o preço, o aumento no preço da calça jeans. O jeans, o que é? Um substituto? É um complementar do tênis? É um complementar para mim. Normalmente a gente usa tênis com jeans, né? Muito, muito estranho usar sapato com jeans. Alguns usam, mas via de regra, né? O melhor é usar tênis com jeans. Então, o que tu tem aí? Se aumenta o preço da calça de jeans, isso vai afetar a demanda por tênis. Uma redução ou uma expansão da curva de demanda? O que vocês acham? Uma redução ou uma expansão Se da aumenta o curva de preço, demanda por tênis? Oi? Aumentando o preço do jeans, vai reduzir a demanda por tênis. E vice-versa. Não, vice-versa não. A gente está examinando. Sim, reduzindo o preço do jeans, vai aumentar a demanda pelo tênis. Também. Tá certo. O raciocínio tá certo. Tá certo, Eva. Tá certo, raciocínio. Ou seja, aumento, mas nesse caso nós estamos vendo o mercado de tênis. Então, aumentou o preço da calça jeans, tá?
O jeans a gente assume que é um bem complementar ao tênis, e isso vai redundar em uma diminuição da demanda por tênis, que a gente representa, que seria algo muito semelhante aqui a esse gráfico aqui, o primeiro gráfico, ok? Sim. Redução do preço da linha de costura. O tênis, né, vai reduzir o custo de produção, né, vai ter um custo mais baixo, né, e provavelmente vai ter um aumento da sua oferta. Né? Seria algo muito semelhante a esse aqui, né? Essa segunda situação. Ok? Ok. Tá. O exercício 4 a gente já fez em aula. Para a turma de quarta-feira eu vou terminar esse exercício em aula, porque é um pouquinho mais complexo, tá? Então, realmente, eu prefiro fazer em aula. Tá? Para a turma de segunda eu já terminei e fiz esse exercício. Alguém conseguiu fazer o exercício 5? Não cheguei lá ainda. Também não cheguei, professor. Tá. Tudo bem. Eu vou dar um tempo. Vocês fizeram o exercício 4. Aí eu fiz todo ele. Eu quero que vocês tentem, pelo menos, fazer o exercício 5. Se não conseguirem, a gente vai fazer a aula que vem. Tá? Tá. Os sábado 5 e 6, né? Os 5 e 6. Tá? 5 São muito semelhantes. Tá? Tá. O 7 a gente fez já também, né? O 7 dá para fazer aqui. Tá? Então, o 7 vamos tentar fazer aqui. Pronto. Embora a gente já fez esse aqui, né? Suponha que a curva de demanda para um produto seja a quantidade demandada 500 menos FP mais 5R, onde R é a renda média medida em milhares de dólares. A curva de oferta é Q igual a 200 mais 10P. Se R igual a 100, calcule o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva de demanda, que é dada por essa equação. E eu tenho uma curva de oferta. Toda vez que eu penso em equilíbrio de mercado, eu tenho que igualar as duas curvas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu quero achar o equilíbrio de mercado. Eu igualo a curva de oferta com a curva de demanda. Estou fazendo o item A, ok? Só que nesse exercício, aqui, ó, na demanda, eu tenho uma variável R aqui, ó. Mas o item A me diz, se R igual a 100, opa, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse R por 100. Por 100. Então, como é que fica? Fica 500 menos 10P mais 5 vezes 100 igual a 200 mais 10P. Opa, então vamos lá. Agora eu tenho uma baita de uma equação com uma única variável. Agora é fácil de calcular. Concordam ou não? Sim. 500 mais 5 vezes 100 dá quanto? 500 mais... 1000, né? 1000. Sim. Menos 10P, que é igual a 200 mais 10P. Opa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora isolar o P. Fica 1000 menos 200, fica 800. Igual ao quê? Igual a 20 menos 10P. Vai para o outro lado, fica mais 10P. 10P mais 10P fica 20P. Não é isso? Sim. Opa, e agora? Agora eu vou P, né? P é igual a 800 dividido por 20. 80 dividido por 4, ou seja, o preço de equilíbrio é igual a 40 reais. Igual a 40 reais. Uhum. Opa, achei o equilíbrio de mercado. Então, calcule o preço e a quantidade. Preço eu já achei do item A. E agora?
Agora eu posso substituir em qualquer uma das funções para achar a quantidade de equilíbrio. Vamos lá, vamos substituir primeiro na função demanda. A gente já sabe por esse equilíbrio. Está aqui. Então, eu sei que a renda é igual a 100. Então, aqui eu já posso botar igual a 500. 50 vezes 100, 500. E aqui eu já sei agora que o preço de equilíbrio é 40. Menos 10 vezes 40 dá quanto? Deixa eu pegar a calculadora, professor. Menos 10 vezes 40 é 400. Aí fica 400. Ó. Opa! E agora? Qual é a quantidade demandada de equilíbrio? 1.000 menos 400 fica 600. Vamos fazer a prova dos 9 aqui para ver se realmente a gente acertou o cálculo. Vamos agora utilizar a demanda, a oferta e substituir o preço equilíbrio. Se der igual, é porque a gente acertou o cálculo. Então, vamos lá. Agora a quantidade ofertada. Vou botar aqui, faltou um Szinho aqui. 200 mais 10p, tá ali a função. Só que eu já... Opa, só um pouquinho. 200 mais 10 vezes P. Qual é o preço de equilíbrio, pessoal? Oi, professor, é 40. Então, 10 vezes 40. 400. Mais 200. 600. Opa, fechou ou não fechou? A quantidade ofertada não é igual à quantidade demandada? Sim. Pronto, resolvido. Então, achamos aqui que há uma renda igual a R$100, o preço de equilíbrio é igual a R$40 desse produto, desse bem, desse serviço, e a quantidade transacionada de equilíbrio é igual a 600 unidades. Ficou claro ou não? Ficou. Sim, professor. Então, podem fazer o item B, não vou fazer o item B. É só pegar a gravação, passo a passo, vamos fazer a mesma coisa para renda igual a 50. Tudo bem? Sim. Então, 7 já foi. 8. Essa aqui a gente já fez, mas tudo bem, vamos lá. Essa questão baseia-se tal. Aqui tu tem um preço, e aqui tem uma quantidade demandada e uma quantidade ofertada. Construa as curvas de oferta e demanda. Aqui vocês vão ter que fazer um gráfico direitinho, bonitinho, seja no Excel, seja em folha milimetrada, já se preparem para a prova, né? Porque isso provavelmente vocês vão ter que fazer. Então, vocês vão construir uma curva de demanda e uma curva de oferta no mesmo gráfico. Tá? Então, vamos botar aqui, que fica difícil para mim fazer, né? Mas quando o preço for 5, aí vocês vão construir qual é a quantidade demandada. Quando o preço for 4, qual é a quantidade demandada? Como eu fiz em aula. Quando o preço for 3. Então, vai ter todo ali um desenho, observando as escalas, né, como a gente faz em aula. Vocês vão ter ali uma curva de demanda. Que é algo mais ou menos assim que vocês vão desenhar. Por outro lado, quando o preço for 5, qual é a quantidade ofertada? Quando o preço for 4, e assim por diante. Vocês vão ter também, vão desenhar uma curva de oferta no mesmo gráfico. Pronto. Então, tá aí. Né? Daí podem, inclusive, identificar o equilíbrio, que é muito fácil. Né? O equilíbrio é só olhar para a tabela, né? O preço de equilíbrio ó, é R$3, né? O preço que equilibra, né? O mercado, que a quantidade demandada vai ser igual à quantidade ofertada. Aí vocês podem colocar, inclusive, aqui no gráfico, para ficar bonitinho. Uhum. Ó, aqui, esse preço igual a 3, direitinho, com gráfico, folhinha, como eu falei para vocês, aconselho comprar aquela folha milimetrada, ou fazer e aprender no Excel, né? Fundamental, né? Trabalhar com Excel. Então, aí vai ter né, o ponto de equilíbrio aí, ó, como é que se diz, o preço de equilíbrio, que é 3, né? R$3. Preço de equilíbrio.
e aqui a quantidade de equilíbrio, que é 20. Tá? Pronto. Terminou aqui. Supondo que o governo estabeleça um preço máximo. Não, qual o preço? Qual o preço de equilíbrio e qual a quantidade de equilíbrio? Já está respondido, né? R$3 é o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio é 20. Suponha que o governo estabeleça um preço máximo para esse bem, fixando em R$2. Se o governo fixar em 2, haverá excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de demanda, professor, porque a quantidade demandada vai ser maior do que a quantidade ofertada. Exatamente, né? Então, se o governo, eu vou estabelecer um preço inferior ao preço de mercado, não tabela o preço, congela o preço, tá? Vai gerar um desconcerto no mercado, vai haver um excesso de demanda. Tá? A um preço mais baixo, a quantidade demandada vai ser 25, e a quantidade ofertada será apenas 15. Então, tem um excesso de demanda. Excesso de demanda. No caso, eu teria que fazer o gráfico para representar isso na letra C, professor? Ou só mesmo Sim. escrevendo? Não, pode fazer as duas coisas. Sempre ganha mais nota quem se esforça mais. Tá. Tá bom, professor. Mais esforçado for o aluno, melhor, mais vontade o professor tem de dar nota boa para ele. Tá bom. Essa é a regra do jogo, Guilherme. É assim que a vida funciona. Sim. Então, ocorrerá nesse mercado excesso de oferta e excesso de demanda. Já vimos, tá? Excesso de Demanda. Então, esse aqui, o que seria? O preço congelado do governo. O governo congelou o preço, adotou uma política de congelamento, como já ocorreu no Brasil em outras épocas. Isso gera uma distorção do mercado. Preço tabelado. Isso lembra a carne no governo Sarney, que até os bois desapareceram do mercado, né? Lembra daqueles programas que tinha caça aos bois, né? Prendia um boi, confiscava um boi no pasto. Sim, bom exemplo. Exatamente. Tá? E tinha ali aqui, excesso de demanda. Tá? Excesso de demanda. Sarney, durante o governo Sarney, houve um congelamento durante um período muito extenso, e isso provocou uma distorção, né, no mercado. Né? As pessoas começaram a não encontrar mais produtos. Né? Eu nunca me esqueço que durante o governo Sarney eu era pequeno e fui com o pai nesses açougue, né? E aí, na frente, no açougue, não tinha nada, praticamente nenhum produto à disposição. Né? E acho que o pai queria fazer um churrasco, alguma coisa, não sei, era uma festa, não me lembro exatamente o que era. E aí ele conversou com o cara, e o cara foi lá no fundo e pegou a carne, né? Claro que pagou o preço com ágio, né? Pegou o preço mais alto, não um preço tabelado para comprar a carne. Teve um momento que apareceu a carne de Chernobyl, né? Também nos mercados, tudo contaminado, que era barato. Tá bom. 9. 9 é muito parecido, né, pessoal? Muito parecido com a 8. Então, tá feio, não vou fazer. A 10 também é muito parecida, a gente já fez com outras questões, ok? Eu quero que vocês tentem fazer, não, o objetivo é ensinar, o objetivo não é fazer todos os exercícios para vocês. E a 11 também. É só isso? Não, mas é uma molezinha isso aí. Então, não. Tá bom, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dar até domingo que vem, tá? Porque vocês devem estar com outras coisas, outras disciplinas. Mas não é muita coisa, não. Eu já vou botar a tarefa 3 essa semana. Tá bem? Tá. Não é muita coisa, é demorado para fazer esses gráficos. Esse que é o senão. Responder a questão é fácil, o difícil é fazer os gráficos. Eu concordo contigo, Eva, mas vocês já estão estudando para a prova, né? Não, tá tranquilo. Mas que não é uma coisa rápida para se fazer, né? Não. Responder é fácil.
fazer gráfico é demorado. Para mim é complicado. Mas a Franciele... Não, tranquilo, né? Mas façam caprichado, porque quanto mais caprichado vocês fizerem, melhor. Porque para a prova, basicamente, eu não vou sair muito das tarefas que eu vou encaminhar para vocês. Então, assim, a Franciele pergunta de novo ali. Oi, Guilherme, fala. Na prova, a gente vai ter que levar aquela folhinha quadriculada para fazer Eu aconselho vocês a fazerem, levarem uma folhinha, porque aí fica muito mais fácil para as escalas, né? Para um gráfico mais bonito para vocês e fica mais, né? Uma coisa mais apresentável e vocês terão muito mais facilidade para desenhar, para ligar os pontos, né? Então é uma dica que eu dou para vocês, tá? Tá, perfeito. Já está marcada a prova? Já tem data marcada. Já tem data marcada. Mas eu não vou ficar falando aqui, porque tem 2 datas aqui. Quarta-feira a gente conversa sobre a data da prova de quarta. Bom, se o valor não estivesse certinho ali no meio, a gente teria que fazer o cálculo da média. Era naquela tabela de preço, com quantidade... Não, aí tu teria... Observe o seguinte, ó, quando eu apresento essa tabela aqui, o valor vai estar certinho, né? Porque aqui eu não tenho nenhuma função demanda, nenhuma função oferta. Agora, toda vez que eu apresento esses exercícios aqui, seja o 10, seja o 11, o certinho, assim, eu vou calcular, né? Para achar o certinho, ela pode ser quebrado, né? O preço pode ser R$ 2,50, R$ 2,58, né? Tu tem uma curva de demanda e uma curva de oferta. E o preço vai encontrar essa curva de demanda, essa curva de oferta, né, o equilíbrio dessa curva de demanda, essa curva de oferta, a um determinado nível. Para tanto, o que a gente vai fazer? Igualar as 2 funções, de oferta e de demanda, achar o preço de equilíbrio. Tá? E, encontrado o preço de equilíbrio, nós vamos fazer o quê? Encontrar a quantidade demandada e ofertada de equilíbrio. Posteriormente a isso, nós podemos fazer o quê? Construir um gráfico. Ó. Quero até mostrar para vocês. Está aqui, a gente fez um exercício. Qual é o exercício que a gente fez? O exercício. Aqui, ó. Isso que eu quero que vocês façam. Isso aqui é interessante. Quero que vocês, a partir. Qual foi o exercício que a gente fez o equilíbrio? Não fez nenhum com equilíbrio? Não, vamos fazer. Não fizemos. Só um pouquinho. Vamos fazer isso aqui, então. Quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente terminar a aula, tá? A gente fez o 10 em aula ou o 11? Você lembra ou não? Professor, na nossa turma foi feito 10. Então vamos fazer o 11. Pronto. Então vamos lá. Determine o equilíbrio de mercado com as curvas de demanda e oferta. Vamos lá. Eu tenho uma curva de demanda. E aqui eu tenho uma curva de oferta. Tá? Demanda, que é igual a 500 menos 10P. É o último exercício, a gente termina essa aula aqui de revisão. E aqui, igual a curva de oferta. Aqui. Bom, já igualei a demanda e oferta. Ok? Igualei a demanda e oferta. Se eu igualo a demanda e oferta, eu acho o equilíbrio, porque o equilíbrio de qualquer mercado é quando quantidade ofertada é igual a quantidade demandada. Pronto. E aí, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão isolar, né, o preço. Vão primeiro passar o 200 para o outro lado. 500 menos 200 vai dar 300, que é igual ao quê? Menos 10P mais 20P é igual a 30P. Opa, agora é só fazer a razão, né? 300 dividido por 30, e vai ser igual a R$30. Esse é o preço de equilíbrio desse produto no mercado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Agora eu vou substituir qualquer uma das funções. Ou na quantidade, na função demanda. 500
menos R$10. 10. Professor, Não, é 10, eu acho que ali na questão... 10. É 300 dividido por 30. É 10. Desculpe, errei. Tá? Ok? Então, aqui, a quantidade de equilíbrio, o preço de equilíbrio é R$10, e a quantidade demandada de equilíbrio vai ser 500 menos 100, 400. Ok? Tá claro? Sim. E aqui, quantidade ofertada é igual a 200 mais 20 vezes 10. 200 mais 200 vai ser igual a 400. Opa, então o preço de equilíbrio, que é 10, vai determinar uma quantidade transacionada, ou seja, uma quantidade igual de demanda e oferta de 400 unidades. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Sim. Tá. O que eu quero que vocês façam agora? Quero que façam o seguinte, ó. Aqui eu tenho o preço. Eu vou botar um preço aqui. Tá? E vou botar aqui. Quando o preço for 0, qual é a quantidade demandada e qual é a quantidade ofertada? Quando o preço for 2. Quando o preço for 5. Quando o preço for 10. Quando o preço for 12. Quando o preço for 15. E quando o preço for 20. Quero que vocês façam isso, tá? Como complemento, até para estudar para a prova. E aí, aqui eu tenho quantidade de demanda. Eu vou fazer uma para vocês. E aqui eu tenho quantidade ofertada. Tá. Então, vamos lá. Quando o preço for 0, qual é a quantidade demandada, pessoal? É 500, 500 professor. Não. menos 10 vezes 0, não é isso? 0. Isso. Fica 500. Quando o preço for 2, 500 menos 10 vezes 2, não é isso? 2. Isso. Fica 480. Quando o preço for 5, 500 menos 10 vezes 5. Fica 450. E por aí vai. Depois vocês completem até o final. O mesmo vocês vão fazer com a quantidade ofertada. Quando o preço for 0, qual é a quantidade ofertada? 200 mais 20 vezes 0. Fica 200. Quando o preço for 2, 200 mais 20 vezes 2. 240. E por aí vai. Vão completar também a tabela de quantidade ofertada. E, por fim, numa folha ou numa planilha Excel, vocês, com base nesses dados, vão elaborar o quê? Um gráfico com a curva de oferta e com a curva de demanda. Tá certo? Entendido ou não? Sim. Sim. Então é isso. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Não, professora. Eu só estava com dúvida a questão da entrega mesmo do trabalho. Porque isso eu vou na alterar aula... para domingo que vem. Tá, perfeito. Tranquilo. Isso eu vou alterar para as duas turmas para domingo que vem. Então tá. Se não tem mais nenhuma dúvida, vocês não têm, se não podem colocar, ok? Desejo aí todos um ótimo final de semana e provavelmente até hoje à tarde, amanhã da manhã, essa aula já vai estar disponível para você. Obrigado aí pela atenção e um bom sábado para você. Tá bom, professor também, professor. Tchau, professor. Bom sábado. Bom fim de... Tchau, Eva. Tchau, Rogério. Tchau para todos. Boa semana, professor. Valeu, abraço.